Você sabia que existe um país que sobreviveu a 456 testes nucleares? E o mais impressionante, milhões de pessoas continuaram vivendo ali. Estamos falando do Cazaquistão. Durante 40 anos, uma parte do seu território foi utilizada pela União Soviética como campo de testes nucleares, um dos capítulos mais marcantes da Guerra Fria. Mas basta caminhar pelas ruas de cidades como Astana ou Almaty para perceber uma coisa curiosa. Nada aqui parece lembrar esse passado. As avenidas são largas, os prédios são modernos, as áreas verdes chamam atenção e a capital parece saída de um filme de ficção científica. Então, a primeira pergunta surge naturalmente: como um país que passou por tudo isso conseguiu se tornar um dos mais modernos da Ásia Central? Mas essa não é a única surpresa. Durante milhares de anos, nem sequer existia um país chamado Cazaquistão. Ali viveram povos nômades. Passaram as caravanas da antiga Rota da Seda. Vieram os exércitos de Gengis Khan. Depois o território foi incorporado ao Império Russo. Mais tarde, passou a fazer parte da União Soviética e acabou se tornando a última república soviética a conquistar sua independência. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Depois de 456 testes nucleares, será que esse país ainda é um lugar seguro para viver? Hoje a gente vai conhecer o Cazaquistão sem filtro. Então, antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Em 1949, uma região isolada das estepes do Cazaquistão passou a desempenhar um papel decisivo na corrida nuclear da União Soviética. Foi ali que aconteceu o primeiro teste atômico soviético. Na época, a área era considerada remota, com vastas planícies e baixa densidade populacional. Ainda assim, comunidades viviam nas proximidades do local escolhido para os experimentos, muitas delas sem conhecer os riscos envolvidos. Nas 4 décadas seguintes, essa região ficou conhecida como Polígono de Semipalatinsk. Entre 1949 e 1989, foram realizados ali 456 testes nucleares, incluindo explosões atmosféricas e subterrâneas. É um dos maiores programas de testes atômicos já realizados em um único lugar. Esse passado marcou profundamente a história da região e continua sendo estudado por pesquisadores até hoje. Mas existe um detalhe que costuma surpreender quem ouve essa história pela primeira vez. Quando alguém pensa em um país que passou por centenas de explosões nucleares, normalmente imagina um território abandonado ou permanentemente afetado. A realidade do Cazaquistão de hoje é muito diferente. Décadas depois do encerramento dos testes, o país construiu uma nova imagem. Hoje, o Cazaquistão é a maior economia da Ásia Central e também o maior país da região. É inclusive o 9º maior país do mundo em extensão territorial, ocupando uma área maior que toda a Europa Ocidental, mas com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. Essa combinação faz com que enormes áreas do país permaneçam praticamente intocadas. Nas grandes cidades, a paisagem também surpreende. Astana, atual capital do país, exibe avenidas largas, edifícios de arquitetura futurista, parques bem cuidados e uma infraestrutura que contrasta com a imagem que muitos imaginam da antiga União Soviética. Já Almaty, antiga capital, combina montanhas ao fundo, ruas arborizadas, cafés, centros comerciais e uma vida urbana bastante movimentada. Muitos brasileiros imaginam que a população tenha características semelhantes às da China ou do Japão, mas a origem dos cazaques é diferente. A maior parte da população descende de antigos povos nômades da Ásia Central, fortemente influenciados pelos povos túrquicos e pelos mongóis. Ao longo dos séculos, a presença do Império Russo e, mais tarde, da União Soviética também deixou marcas importantes. Hoje, além dos cazaques, vivem no país comunidades de origem russa, ucraniana, alemã, uigur, coreana e de diversos outros povos que passaram por essa região ao longo da história.
Esse encontro de culturas ajudou a formar uma identidade bastante particular. Talvez seja justamente esse o maior contraste do Cazaquistão, um país que já foi palco de centenas de testes nucleares e que hoje apresenta cidades modernas, economia em crescimento e uma rotina que pouco lembra aquele capítulo da Guerra Fria. A pergunta é inevitável: como um território marcado por um dos maiores programas de testes nucleares da história conseguiu chegar até aqui? Para entender essa transformação, primeiro precisamos voltar muito antes da União Soviética existir. Muito antes de existir um país chamado Cazaquistão, essas terras já eram atravessadas por povos que viviam em constante movimento. Não havia grandes cidades, nem fronteiras definidas. O que existia eram imensas estepes, capazes de se estender por centenas de quilômetros, formando uma das maiores áreas de campos naturais do planeta. Nesse ambiente, a sobrevivência dependia da mobilidade. Os antigos povos nômades acompanhavam as estações do ano em busca de pastagens para seus rebanhos, montando e desmontando acampamentos conforme o clima mudava. Foi esse estilo de vida que moldou grande parte da cultura da região, e existe uma curiosidade que torna esse território ainda mais especial. Muitos arqueólogos acreditam que uma das primeiras domesticações de cavalos da história tenha ocorrido justamente em áreas que hoje fazem parte do norte do Cazaquistão. Há evidências de que comunidades da antiga cultura Botai já utilizavam cavalos há mais de 5.000 anos. Se essa hipótese estiver correta, uma das invenções que mais transformaram a história da humanidade pode ter começado exatamente aqui. O cavalo deixou de ser apenas um animal. Mesmo hoje, séculos depois, ele continua ocupando um lugar importante na identidade cultural do país. Ao longo dos séculos, diversos impérios disputaram o controle dessas terras. No século XIII, a chegada de Gengis Khan mudou completamente o equilíbrio da Ásia Central. As conquistas do Império Mongol alcançaram essa região, deixando uma influência que ainda pode ser percebida na formação histórica e cultural do povo cazaque. Com o passar do tempo, o enorme império foi se dividindo em diferentes territórios. Surgiram os khanatos, governados por líderes locais que preservavam muitas tradições dos antigos povos nômades. Foi durante esse período que começou a se consolidar a identidade dos cazaques como um povo próprio. Séculos depois, outra potência passou a expandir sua influência sobre a região. O Império Russo avançou gradualmente pelas estepes da Ásia Central, incorporando esses territórios ao seu domínio. Foi durante o período soviético que começou o capítulo mais conhecido e também o mais pesado da história do Cazaquistão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética precisava desenvolver rapidamente seu programa nuclear. Para isso, buscava uma região ampla, pouco povoada e distante dos grandes centros urbanos. Foi assim que a área de Semipalatinsk, no nordeste do atual Cazaquistão, acabou sendo escolhida como principal local de testes. A primeira explosão aconteceu em 1949. Era o início de um programa que se estenderia por 40 anos. Entre 1949 e 1989, foram realizados 456 testes nucleares. Nos primeiros anos, muitas explosões aconteceram na atmosfera, podendo ser observadas a quilômetros de distância. Ao longo desse período, milhares de pessoas continuaram vivendo em cidades e vilarejos próximos da área de testes. Muitas delas não receberam informações claras sobre os riscos envolvidos. Somente anos depois, diversos estudos começaram a investigar os efeitos da exposição prolongada à radiação em parte dessas comunidades. Até hoje, pesquisadores continuam analisando possíveis consequências para a saúde das populações que viveram mais perto do antigo campo de testes, mas é importante fazer uma distinção. Quando se fala nos testes nucleares do Cazaquistão, muita gente imagina que todo o país tenha sido contaminado. Não foi isso que aconteceu. Os impactos se concentraram principalmente nas áreas próximas ao antigo polígono de Semipalatinsk e em comunidades localizadas ao redor dessa região específica. O Cazaquistão possui um território gigantesco, com mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte do país está muito distante da antiga área de testes e funciona normalmente.
Depois da independência, o Cazaquistão precisou reconstruir muito mais do que sua imagem. Era necessário criar uma economia capaz de sustentar um país com dimensões continentais e uma população espalhada por enormes distâncias. Foi justamente aí que seus recursos naturais passaram a desempenhar um papel decisivo. O subsolo cazaque abriga algumas das maiores reservas de petróleo, gás natural, urânio e cobre do mundo. Essas riquezas transformaram o país em um importante fornecedor de energia e de matérias-primas para diferentes mercados internacionais. Além disso, sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia fez do Cazaquistão uma rota cada vez mais importante para o comércio e o transporte de mercadorias entre os dois continentes. Essa combinação ajudou a impulsionar o crescimento das grandes cidades. A moeda oficial é o tenge. Os salários variam bastante de acordo com a profissão e a região, mas nas principais áreas urbanas, a renda média costuma ficar entre 400 mil e 600 mil tenges por mês. Quando comparado aos padrões europeus, o custo de vida é relativamente acessível. O transporte público também evoluiu bastante. Em Almaty, maior cidade do país, o metrô é moderno, limpo e continua sendo ampliado para atender uma população crescente. A maior parte da população segue o islamismo, enquanto uma parcela significativa pratica o cristianismo ortodoxo, principalmente entre comunidades de origem russa. Ao longo das últimas décadas, essas tradições passaram a coexistir naturalmente dentro de uma sociedade bastante diversa. Talvez seja exatamente essa combinação que faça o Cazaquistão surpreender tantos visitantes. E no final fica a reflexão. O Cazaquistão é apenas o país que sobreviveu a 456 bombas atômicas, ou um dos maiores exemplos de como uma nação pode reconstruir sua identidade depois de um dos períodos mais marcantes da história moderna?